Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre pesquisas narrativas, biográficas, autobiográficas e histórias de vida, né? Embora seja aí um conjunto, né, de abordagens, mas a ideia é tentar apreender, né, as convergências, né, e um pouco as gêneses, né, dessas abordagens, né, em pesquisa, mas também fazer um esforço da gente, a partir desses entendimentos, né, do que é comum e sobretudo das gênesis e do que é comum, fazer um esforço para a gente trazer assim alguns exemplos no que diz respeito à questão da análise, né, e também os dispositivos de produção de informação dessas abordagens. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e essa é uma apresentação, né, que inclusive estou aproveitando aí para alguns cursos, assim, para os meus alunos, né, para o laboratório que nós coordenamos, é o Laboratório de Estudos e Práticas, né, em Pesquisa e Formação. Então, bem-vindos ao nosso canal Frônese. Bom, eu vejo assim, a primeira coisa, né, quando a gente fala de pesquisa narrativa, pesquisa biográfica, pesquisa autobiográfica, histórias de vida, inclusive era algo que me incomodava, né, que me inquietava, era justamente saber assim, o que é que realmente especifica uma dessas abordagens, o que diferencia uma da outra, né? O que é uma pesquisa narrativa, o que é uma pesquisa autobiográfica, né? E com o passar do tempo, né, eu fui percebendo que, na verdade, claro que existem esses acentos, né, esses focos que são dados, e talvez seja isso que caracterize, ou mesmo a tradição, né, de algum pesquisador, autor que nomeou, né, originalmente aquele trabalho, aquele método, de tal forma que isso segue como uma tradição. Mas o que eu observo, né, e que é uma palavra bastante utilizada, né, nesse meio, né, é a palavra bricolagem. Então, o que eu observo é que essas abordagens, na verdade, elas apontam, né, para um certo feitio, né, do próprio pesquisador, né, ou do processo da pesquisa, né, do ponto de vista da singularidade daquela pesquisa. Então, a ideia da bricolagem, quer dizer, a ideia de você, a partir de elementos articulados, né, integrados, você cria algo novo. Então, é como se cada pesquisa, a partir, né, desse conjunto de influências aí da narratividade, da história de vida, da biografia, autobiografia, etc., é como se cada pesquisa ela inaugurasse uma forma, né? E então isso assim foi muito interessante assim me dar conta disso, porque inclusive eu deixei de me incomodar, né? Eu superei aquele incômodo de ter que encontrar uma caixinha certa, permanente, onde eu pudesse, né, encaixar a abordagem A é assim, exatamente, B é assim. Então se você faz uma pesquisa a partir dessa abordagem, ela tem esse percurso necessariamente, né, estabelecido, não, né? É a própria ideia de um fazer artístico, né? Artístico no que diz respeito assim, à criatividade e à particularidade, singularidade daquele trabalho. Então, essas abordagens, né, elas têm bases comuns, né? Elas apontam, né, como a gente vai ver mais adiante, assim, para um certo horizonte, né? E essas abordagens, elas apontam para uma, que também na literatura isso também vai ser nomeado assim, apontam para a chamada pesquisa-experiência, né?
E a pesquisa experiência, como o próprio nome diz, né, é uma pesquisa que vai valorizar a experiência vivida, né? É uma pesquisa que vai se apoiar na existência, né? Na existencialidade. É uma pesquisa que demanda uma implicação, né? Demanda um envolvimento, inclusive do pesquisador no próprio processo de construção do conhecimento, né? E a gente pode aprofundar isso um pouco mais, essa ideia da implicação, né? Então, é uma pesquisa experiência, é uma pesquisa implicada. Então, vamos dizer assim, são marcas mais profundas, né? E que vão estar presentes nessas abordagens, né? Na pesquisa narrativa, na pesquisa biográfica, autobiográfica, história de vida. Todas elas, né, trazem essa característica de serem pesquisa experiência, né? Porque remetem a essa experiência vivida, né? E todas elas trazem essa marca também da implicação, né? Um exemplo, né, que a gente poderia dar, né, do ponto de vista do produto, digamos assim, né, da escrita, né, da tese, da dissertação, do relatório, do artigo, né, aquele produto final, aquele registro final, é que são escritos da vida, né? São escritos que se aproximam, né, de uma experiência vivida, são escritos que se aproximam de um envolvimento, né, de uma implicação das pessoas ali que contribuíram, né, que participaram, que contribuíram com aquele processo de produção do conhecimento. Eu queria trazer, não é uma poesia, né, mas são escritos sintéticos, né, e que tentam captar, né, isso que eu estou trazendo para vocês sobre a pesquisa narrativa, autobiográfica, biográfica, história de vida, né? E aí eu acho que esse escrito síntese e poético no sentido de tentar aprender por uma outra racionalidade, né? Não por uma racionalidade técnica, tentar aprender os sentidos, né? Desse horizonte comum, né? Então eu vou ler aqui para vocês, né, pausadamente. Narrar é contar. Toda narrativa é uma contação. Narrar é contar. E conta quem conta. Quem está contando é tão importante quanto o que se conta. Narrar é contar, e conta quem conta, sobre si e ou sobre o outro. De si e do outro. Contar é algo sobre, mas é algo de si. Narrar é contar, quem conta e conta quem conta, sobre si e ou sobre o outro, de si e do outro, sobre a história, na história. Contar é um ponto de transição, transa-ação. Quem conta um conto transforma o ponto. Conta também o conto que transforma o ponto. A forma que se transforma é outro ponto do conto, da história, é vida. Então essa síntese eu acho que traz uma ideia geral, né, do que apontam aí essas pesquisas que trazem essa ideia, né, de uma pesquisa viva da vida, né, do envolvimento, da implicação,
né, da perspectivação, né, como traz aí uma tradição nietzschiana, né, da transformação, ou seja, aí a ideia do processo formativo, e que é o que a gente vai ver também, né, essa ideia da formação, do processo formativo, da pesquisa-formação, né, da pesquisa-intervenção, da pesquisa-ação, dessa ideia de mudança, é algo que atravessa também fortemente essas abordagens. Bom, aspectos de convergências, né? Então, como eu coloquei inicialmente, essas abordagens elas apontam, né, para a singularidade do método, né? Embora tenham essas características fortes, né, profundas, né, comuns, mas cada processo, cada experiência de pesquisa ela é única. É como se o pesquisador, os participantes, né, tivessem criando, né, um método. Claro que não é a invenção da roda, não é inventado nada, mas o elemento da singularidade, né, lembra que eu falei da bricolagem, né? O elemento da singularidade ele está bem presente, né? São abordagens que trazem também como marca, como característica, a ideia de polifonia, quer dizer, de múltiplas falas, né, de múltiplos sentidos, né, de muitas expressividades, né? Então você tem a questão da oralidade, do falar, né, do escrever, do ler, do ouvir, do se expressar. E muitas vezes, em termos de método, né, essa polifonia ela se dá, voltando à palavra bricolagem, né, que foi, eu esqueci de comentar, né, que foi cunhada, uma das primeiras aparições se dá por Lévi-Strauss, né? Então é uma verdadeira bricolagem. Então você vai encontrar métodos aonde você tem, por exemplo, o momento de contar, de falar, né, e ao mesmo tempo de ouvir. Então você tem aí uma verdadeira bricolagem, né? Você tem aí o momento de falar, né, de contar, e ao mesmo tempo de ouvir, e aí depois você tem o momento de escrever, né, e voltar a falar sobre aquele escrito, né, ou transformar o escrito em algum tipo de outra expressividade artística, corporal, desenho, né, colagem, e depois retorna para escrever. Então esse trânsito, né, esse vai e vem, ele é tecido na singularidade, né, da experiência daquele processo de se fazer pesquisa, né? E aí a ideia, né, do escrito evento, quer dizer, do registro evento, da expressividade evento. Então não são só técnicas aplicadas, né, como numa pesquisa mais experimental positivista. Então são técnicas neutras que objetivam determinados fins ou apreender determinados resultados, né? Esses dispositivos, eles são dispositivos vividos, né, por todos os envolvidos, né? Então eu não estou aplicando uma escala e simplesmente aquela escala ela vai representar algum tipo de resultado para mim, né? Quando se fala, quando se escreve, quando se ouve num dessas abordagens, eu tô totalmente envolvido, né? E inclusive esses registros, né, são registros evento, né? Ou seja, eles inauguram. Então quando eu estou falando, algo tá acontecendo comigo. Quando eu estou ouvindo o outro, algo está acontecendo comigo, né? Bom, em relação à narratividade, né? E aí acho que é um ponto comum, né? Olha, estou falando de narratividade, né? Não necessariamente a pesquisa narrativa, mas a ideia de narratividade, de contação, né? Do processo do contar, né? Então a narratividade
ela é um discurso e é também uma enunciação que aponta para a dimensão temporal da existência e experiência. Então, a ideia da narratividade, né, traz o discurso, o conteúdo, o dito, o enunciado, né? Ela traz a posição que o sujeito do discurso ocupa, e aí você tem determinadas linhas teóricas, o caso do Bakhtin, que vai caminhar por aí, né? Da ideia da prática social, ou seja, você tem a narratividade é algo complexo, tá? E a narratividade, ela aponta para a dimensão da temporalidade, da passagem, né? Então, quando você conta uma história, quando você fala de um acontecimento, você traz uma temporalidade. E uma temporalidade do vivido, uma temporalidade da existência, né? Uma temporalidade de uma experiência, de um processo, de uma formação, né? De uma aprendizagem, né? Lembremos, por exemplo, do gênero literário dos romances formação, né? Mas a narratividade, ela traz uma outra dimensão interessante, que é a ideia de protagonismo, né? A ideia do autor e autoridade, porque não é um processo passivo, né? A narratividade, ela, por ser implicada, né? Por ser vivida, né? Há um protagonismo, né? No processo da narratividade, de quem conta, de quem ouve. Não são processos passivos, né? E há também toda uma inventividade, porque a narratividade não é uma reprodução do que aconteceu, uma reprodução do vivido, né? É um revivido, é um vivido que se reinventa, né? E aí a ideia do autor, né? A ideia do autor. Então, ao narrar, você não está reproduzindo, você é autor daquela criação, né? E, consequentemente, a autoridade, né? Porque há um, vamos dizer assim, um processo de empoderamento ao contar algo, né? E tudo isso aí é importante, assim, porque vai nos dar possibilidades de compreensão, como eu disse, nos desdobramentos, né, dessas abordagens, no que diz respeito, por exemplo, aos dispositivos de produção de informação, de análise, etc., né? A ideia de narratividade também, a partir disso que eu estou trazendo, né, vem de uma certa tradição aí da sociologia e também da psicologia social, né, principalmente aí de influência da escola de Chicago, né, um autor muito conhecido dessa escola, o Gerfilk, que ele dizia que o outro não é um idiota social. Então havia uma tradição na sociologia de desdenhar desse indivíduo, do cotidiano, do comum, né, como, né, um idiota social no sentido de incapaz de pensar a dinâmica social, mas um reprodutor, né? E o outro não é um idiota social, quer dizer, o outro é um sujeito ativo no cotidiano da vida, né? Da sociedade, do processo, né? E um outro ponto, né, é a ideia de que a narratividade ela não é um distanciamento da vida, né, mas é uma afirmação da vida. Quer dizer, quando eu narro algo, eu não saio da vida para falar da vida, eu estou na vida, né? E estou na vida e estou produzindo uma verdade, né? Eu estou criando, né? E aí produzir a verdade remete muito, né, ao entendimento, sobretudo aí das contribuições do Gadamer, né? A ideia de que a verdade como um acontecimento, né? A verdade como um acontecimento, né? E a verdade possibilitada pela compreensão, né? A compreensão traz um tipo de verdade, né?
e que é um acontecimento, né? Então é uma outra forma, né, da gente de compreender o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é verdade, e isso tem uma implicação profunda, né, no processo de produção do conhecimento e também no fazer ciência, no fazer científico, né? Então nós, né, que trabalhamos numa perspectiva da pesquisa qualitativa interpretativa, né, nós que trabalhamos, que desenvolvemos pesquisas numa abordagem mais uma abordagem narrativa, autobiográfica, biográfica, trabalhamos sim, né, cientificamente, né? Produzimos conhecimentos, né, científicos, né? Perspectivamos a verdade, mas em um outro sentido, né? Em um sentido da verdade como acontecimento, e num sentido de que a compreensão ela inaugura, ela possibilita um tipo de verdade. E tem todo um discorrer aí sobre esse processo que não vem ao caso agora. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, e aí tem a ver com a ideia inicialmente concebida, né, por Paul Ricard, que é a ideia de enredamento, né? Enredamento. A gente estava falando, né, da questão da transformação, né, de quando a gente conta, né, um conto, a gente inaugura um ponto, né, ou seja, de formação, de transformação, né? Então essa ideia de enredamento, ela é muito importante. Por quê? Porque remete, né, ao processo de performatividade, né, na própria experiência da pesquisa. Então, quando estamos com um grupo, né, um grupo dialogado, reflexivo, numa roda de conversa, num processo de entrevista, né, numa observação participante, numa interação, né, com os membros de uma determinada comunidade, a própria vivência desse processo é uma performatividade. Quer dizer, você tem um desenrolar, né, um desdobrar desse processo. Então, quando você ouve alguém, né, você se afeta, né, você produz, né, afetos, né, você compreende, você vê coisas, entende, né, você lembra, né, e essa produção, por sua vez, desencadeia outras produções, orientam práticas, vai influenciar no que você vai falar, no que você não vai falar, né? Então, tudo isso é a ideia de performatividade, né? E, inclusive, esse processo de performatividade, né, pode ser também, né, o objeto da pesquisa, né? Ou seja, inclusive o Alain Coulon, que é um outro autor muito importante, né, nesse meio, ele vai trabalhar justamente o processo, né, da produção de sentidos e significados, né, que são elaborados nesses percursos de vivências do cotidiano dos sujeitos, né, de como chegamos a tal entendimentos, né? Então é um pouco isso aí. Mas imagine isso no próprio processo do viver a pesquisa, tá? Eu particularmente tenho trabalhado muito com a expressão hermenêutica de si, né? E a ideia da hermenêutica como um processo interpretativo, né? Mas a interpretação aí remetendo muito àquela ideia da arte, do teatro, né? E não a ideia do investigador que está com a lupa, que está interpretando algo, mas a ideia de interpretar como um autor, né? E que eu estou me reinventando, estou me reinterpretando, me interpretando. Então, essas pesquisas elas apontam
para essa hermenêutica de si, né? E aí a gente encontra também um ponto de convergência muito interessante, né? Que é justamente a ideia o encontro da produção do conhecimento com os processos formativos, né? Porque se eu estou falando de performatividade, se eu estou falando de hermenêutica de si, portanto, de enredamento, né, como dizia o Paul Ricoeur, eu estou me referindo à formação, à transformação. E esse processo é um processo que permite compreensões, né? Eu tinha falado, né, sobre essa ideia do horizonte, né, como essas abordagens elas tanto comungam de um horizonte, ou seja, em termos de gênese, de origem, como também elas apontam, né, para um horizonte. E aí eu vou tentar elencar, né, alguns pontos referentes a essa ideia de horizonte, né? Primeiro é que, isso também eu já comentei de uma certa forma, né, é que essas abordagens elas têm muitas aproximações, né, e as fronteiras escorregadias. Então você começa por exemplo, no projeto, né, a elaborar o projeto, e você tem o desenho da pesquisa, e olha, aqui é uma pesquisa narrativa, mas de repente você diz, não, mas é uma pesquisa narrativa, mas ela é uma pesquisa formação. Não, mas olha, isso aqui a gente está trabalhando mais a questão autobiográfica, né? E aí há toda uma tentativa de identificação, né? Então eu, por exemplo, eu vejo que a grande questão não é necessariamente a gente buscar essas delimitações muito rígidas, né? Até porque são fronteiras escorregadias, mas é tentar identificar aonde é que a gente está iluminando, né? O que é que a gente quer focar mais, né? Eu acho que a partir desse entendimento, assim, de qual a ênfase a gente quer dar, eu acho que isso ajuda a gente nomear, né? Um outro ponto interessante tem a ver aí com a ideia de reflexividade crítica, né? Dentre alguns autores, o Antônio Novo, que é um português, tem trabalhado com essa ideia, que é o seguinte: então são abordagens que estão assentadas no vivido, na vivência, e são abordagens que assumem também a reflexão, né? E aí se estabelece uma relação entre a vivência e a reflexão, que alguns, por exemplo, a Jussou, por exemplo, ela vai pensar a questão da experiência como uma relação dialógica e dialética entre vivência e reflexão. Algumas abordagens caminham mais para uma pegada mais crítica, né, com uma crítica mais social, com uma pegada mais talvez militante, de transformações. Outras, não que não tenham essa pegada crítica, mas não vão enfatizar. Mas essa ideia de reflexividade crítica, de um modo geral, ela vai estar presente, né, de tomada de consciência, né, enfim. E aí, claro que há uma gradação a depender da influência teórico-metodológica dessas abordagens, né? Se mais fenomenológicas, né? Se mais histórico-culturais, porque aí há uma variação, né? Um outro horizonte, um outro ponto desse horizonte, que aí tem a ver com a ideia das histórias de vida, não enquanto abordagem de pesquisa, mas as histórias de vida, né? Contadas, biografadas, autobiografadas, né? Que é a imbricação entre o pessoal e o profissional, né? Então são histórias que tanto remetem a um processo mais individual e ao processo profissional, e isso, a contribuição disso na própria ideia de formação. Então essa é uma outra característica que vai também estar muito presente, sobretudo aí na pesquisa-formação. Bom, um outro ponto que diz respeito a esse horizonte, né,
Só como um exemplo, a título de exemplo, na verdade, não é nenhum outro ponto, é um exemplo, que é a narrativa autobiográfica, né? Então a ideia da narrativa como o que conta, né? O que conta, o que se conta, né? O auto da autobiografia, o auto, a sua, então a sua narrativa, o que você conta centrado em você. E o biográfica, a história, né? E ao contar, como a gente estava falando, aquele processo da transformação, e ao contar se reconta, né? Há uma formação, né? Um autor, né, que vai inaugurar muito esse entendimento é o Gaston Pinault, quando ele vai trabalhar as histórias de vida em formação, né? Então é só para a gente pegar como exemplo e decompor um pouquinho essa ideia de narrativa autobiográfica, né? Narrativa porque conta, auto porque é sua, biográfica porque traz uma história. Ainda nos horizontes, né? E isso quando eu estava falando da questão da polifonia, né? Então há várias possibilidades, a dimensão oral, a dimensão escrita, as artes, né? Há os gêneros autobiográficos também, né? Assim como a gente vai encontrar os gêneros literários, há gêneros autobiográficos na produção da pesquisa, né? E a valorização das pessoas, da singularidade, né? Claro, não é abrir mão, não se está ignorando aí os determinantes, as contingências, né? Mas essas abordagens são abordagens que vão valorizar as histórias dessas pessoas, que vão dar nome, rosto, né? Que vão dar vida a essas histórias, né? Então são pesquisas que vão valorizar as experiências das pessoas, as suas singularidades, dos seus cotidianos. E isso, claro, numa relação, como eu falei também, dialética e dialógica, com os contextos maiores, com os determinantes, com as contingências, etc. Bom, vamos falar agora, né, vamos trabalhar agora um pouco, nos deter um pouco em cada uma dessas abordagens, tá? Primeiro, a pesquisa narrativa. Então, a pesquisa narrativa, ela é composta, né, como um memorial de formação, onde eu narro alguma coisa, né, no seu início e chego nesse processo narrativo até um ponto mais adiante e ressaltando as mudanças, as transformações, os acontecimentos nesse percurso. E a pesquisa narrativa, ela também está correlacionada, né, com as atividades de pesquisa e o inventário de dados, quer dizer, tanto o que emerge desse contar, né, o que vai aparecendo nesse processo de contar, como também uma espécie de inventário desses elementos, né? O que foi aparecendo, né? O que foi sendo contado, né? Os elementos surgidos, né, nesse processo de se contar algo, né? E a pesquisa narrativa, ela é classificada, obviamente, né, como uma pesquisa qualitativa e interpretativa, e ela se situa com a pesquisa sociológica e autobiográfica e tem características da pesquisação e estudo de caso, como eu estava falando para vocês, né, dessa bricolagem. Então, dando continuidade, né, à pesquisa narrativa, então a investigação narrativa, ela recorre, né, aos registros, né, e aí das maneiras mais diversificadas, né, aos registros. Então isso é muito importante numa pesquisa narrativa, claro, não só na pesquisa narrativa, né, mas na pesquisa nomeada narrativa, os registros são extremamente importantes, né? Obviamente a memória, né, o rememorar, o resgatar um acontecimento, né, a ideia do passado que é revivido, né, e que isso pode ser trabalhado de várias maneiras, né, esse resgate da memória, com os próprios registros, as anotações, os documentos, mas também as vivências, né,
as experiências corporais, né? As reconstruções históricas, né? Também é uma outra possibilidade da gente pensar dispositivos de produção de informação, né? A documentação do trabalho, então há pesquisas narrativas que dão ênfase à produção de documentos, né, no próprio processo de pesquisar, onde os atores, participantes, né, produzem documentos dessas experiências. A explicitação dos acontecimentos, quer dizer, não é um contar evasivo, né? Não é uma memória lacônica, mas tenta-se aprofundar, buscar detalhes, explicitar, e a própria reflexão, né, desses registros, dessas memórias, né, um pensar sobre, mas um pensar também implicado. Quer dizer, um pensar não é só totalmente distanciado, quer dizer, uma reflexão sobre esses acontecimentos. Então, daí a gente começa a visualizar alguns desdobramentos em termos de produção, dispositivos de produção de informação, e também em relação às análises, né? Então, ainda em relação à pesquisa narrativa, a gente tem a história ou o relato, né, enquanto fenômeno. Quer dizer, não é um relato ou uma história de uma maneira mais objetiva, enquanto fenômeno, né? A ideia da narrativa como caminho de produção do conhecimento, de investigação, né? A ideia de que a narrativa é também uma linguagem dissertativa, quer dizer, o modo como se narra muitas vezes é tão importante, né, quanto o que se narra, né? Inclusive há pesquisas, né, que vão muito nessa direção. Claro que tudo vai depender, né, gente, tudo vai depender também do meu objeto de pesquisa. Quer dizer, qual é o meu objeto de pesquisa? Consequentemente, qual o meu objetivo, né? O que é que eu quero saber, o que eu quero conhecer, tá? Bom, e a narrativa metodológica e a ideia de metodologia da narrativa, quer dizer, a metasemiótica, quer dizer, me interessa o que se narra, me interessa o como se narra, né? Mas me interessa também esse processo do que se narra e de como se narra, e inclusive me interessa os processos de compreensão do próprio sujeito. Então, por exemplo, o sujeito que traz uma determinada memória, e ele narra essa memória de alguma forma, né? E isso, por exemplo, numa situação de grupo, né? E ele se dá conta, né, de coisas que antes ele não se dava, né? E ele se dá conta de como narra, por exemplo, do que narra e como narra, tá? E aí ele pode falar, né, desses processos transformadores vividos na experiência do narrar. E aí é a ideia da narrativa metodológica e da metodologia da narrativa, quer dizer, a ideia de uma metasemiótica, né, do que acontece comigo, né, quando eu recupero um acontecido, né? Isso remete muito à ideia da pesquisa-formação também, né? E aí exemplos, né, de dispositivos de produção de informação em relação à pesquisa narrativa, né? Então, a pertinência do processo de narrar, né? Então, eu não estou só coletando, né, uma informação, eu não estou só coletando, eu estou interagindo, né, com o outro participante, né? Então é a pertinência desse processo de narrar. Isso é muito importante, né? E isso orienta aí a esses dispositivos de produção. Comumente, né, convencionalmente, tradicionalmente chamado também de instrumentos de pesquisa. Como eu falei, né, as influências etnometodológicas, né, ou seja, nós pensarmos também dispositivos sensíveis e interessados ao processo, né?
Bom, os processos reflexivos, vivenciais e formativos no narrar. Então, são dispositivos sensíveis não só ao que é dito, mas como é dito, o que o sujeito reflete sobre. Então, por exemplo, numa entrevista, né, eu também vou estar interessado em mediar essa reflexividade do sujeito quando ele está contando alguma coisa, né? Então, como é para você lembrar sobre isso, falar sobre isso, o que você reflete, pensa, etc. E um exemplo aqui mais concreto, né, de grupos narrativos, onde narratividades são compartilhadas e criam novas narratividades, e que há uma intenção em se apropriar desses processos criativos para compreender a própria dinâmica e no protagonismo dos participantes. Então a ideia desses grupos narrativos, como também a gente colocou, há um interesse, né, do que é dito, mas dessa teia, né, que vai sendo tecida, né, na dinâmica do grupo e nas transformações engendradas a partir daí. A pesquisa biográfica, né, tem inspiração, obviamente, nos estudos biográficos, né, desde os estudos clássicos de alguém que vai contar a história de alguém, né, a biografia de fulano, de Beltrano, onde se recupera, né, e se cria, né, também, né, as itinerâncias, né, daquele sujeito. Mas ela ganha uma pertinência particular, né, porque ela vai estar interessada em apreender a história de vida, né, do sujeito, né, uma história de vida refeita desse sujeito, a ideia de uma pesquisa viva, né? Então, não é uma biografia no sentido simplesmente de datas, né, de eventos frios, né, como se esses eventos não fossem vividos, ou os acontecimentos não fossem vividos. Então, a pesquisa biográfica é uma pesquisa que está interessada, né, nessa história, mas numa história vivida do outro, tá? E a vida enquanto temporalidade nas dimensões existenciais e experienciais, né, como foi colocado anteriormente, e também, né, um interesse nesse entre o individual e o coletivo, esse entre o macro social e o micro social. Então é um recontar uma história de vida, né, centrada nesses acontecimentos vividos, né, e onde também esses acontecimentos eles estão situados em contextos, né. E aí um exemplo de dispositivo de produção de informação em relação à pesquisa biográfica, né, no caso aqui a entrevista biográfica, um exemplo, né. Então, na entrevista eu tanto vou estar interessado, né, nesse mundo vivo do ponto de vista individual do entrevistado, né, mas também do coletivo, né. Eu estou interessado também em memórias, em situações aonde esse indivíduo, esse sujeito, ele contextualize os acontecimentos, né. E eu também, como pesquisador, também vou estar interessado, quando ele fala sobre isso, quando ele diz que viajou para tal lugar, né, nesse momento havia processos migratórios por determinadas situações, tá? Há uma implicação na entrevista, quer dizer, eu como pesquisador não estou buscando a neutralidade o máximo possível, não, eu estou implicado, eu estou acompanhando ele, estou sendo afetado por ele e por conta dessas afetações produzindo inclusive aproximações, né? Há também uma dialética de quem pergunta e quem responde, quer dizer, eu não chego com as perguntas prontas como pesquisador nessa entrevista e faço um bate-bola, né? Eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde. Não, né? Muitas vezes é a resposta dele, né, que desencadeia a minha pergunta, né? E aí é ele, o entrevistado, que segue à frente e eu que sigo ele, né? E não eu estou rebocando, né, puxando o meu entrevistado, né? Há uma dialética nisso aí, né? E aí é isso, né? Quem conduz, quem acompanha
há uma dialética no caso da entrevista biográfica, justamente por conta dessa implicação. Bom, o foco agora é a pesquisa autobiográfica, né? E aí, qual é a sutil, a delicada diferença entre a pesquisa biográfica e a pesquisa autobiográfica? Na verdade, na prática, muito pouco essa diferenciação ela vai aparecer, né? Eu diria que a pesquisa autobiográfica ela traz mais um acento nesse protagonismo, né, dos participantes, né? Eu não estou muito, como no caso da pesquisa biográfica, há muito um trazer a história daquele sujeito ou daquele sujeito, mas muito a partir de um contar geral, né? Na autobiográfica não, o participante ele parece ser muito mais protagonista, ele fala muito mais dele, né? Ele traz muito mais o olhar dele, ele traz muito mais os sentidos que ele produz sobre o mundo, sobre o outro, né? Ele é muito mais protagonista e a questão do empoderamento no processo formador, transformativo do contar também, né? Então ele se reconhece, por exemplo, nas pesquisas autobiográficas é muito comum, né, os participantes reconhecerem transformações no próprio processo da pesquisa, né? Então há uma ênfase mais no acompanhar, por exemplo, né, o pesquisador ele acompanha muito mais, né, os participantes nesse processo de se contar, né? E um contar que a princípio não se sabe que está a contar. Então eu diria assim que a pesquisa autobiográfica ela é muito mais não diretiva, né? Ela se inicia muito mais de uma forma meio que, não diria, menos diretiva, menos consciente, né? Então agora você vai falar de si, né? Me conte a sua história de vida, né? Na pesquisa biográfica, né, isso se dá, digamos assim, de uma posição do menos visível ao mais visível, né? Então dos participantes, por exemplo, sutilmente, né, trazerem as suas memórias, não com uma intenção inicial, agora conte sua história, né? Então é um trazer a história, é um contar, né? É um narrar, um reviver as memórias de um modo muito mais sutil, né? E que gradativamente os sujeitos vão se apoderando, vão se dando conta, né, do próprio processo. E um exemplo, né, de dispositivos de produção de informação em relação à pesquisa autobiográfica é o que a gente chama de observações à deriva, né? A ideia do flaneur, né? Que sai zigue-zagueando, né? E a partir desse zigue-zague, desse deixar levar, né? Deixar fluir, né? A ideia do viajante perdido propositadamente. Então a ideia é quando a gente vai para, sei lá, fazer uma viagem, né? E você vai para onde? Não sei, eu vou sair por aí. E aí você sai andando pelas ruas, né, pelas praças, e vai seguindo aquilo que chama a atenção. Então você não tem necessariamente assim um roteiro tão prévio, tão estabelecido, você vai fluindo, né? Então a observação à deriva, né, imagine uma observação participante, né, onde você está ali naquela comunidade e você se deixa levar, né, pelo cotidiano da comunidade. Então você não tem um roteiro pré-definido, eu vou entrevistar o dono do armazém, depois eu vou a dona de casa, depois eu vou ali no outro comerciante. Não, você, né, na vivência do cotidiano, você vai navegando, né, na fluidez, né, desses encontros, desses desencontros, né?
E aí, como eu falei, né, entrevistas não diretivas, né, entrevistas que vão, no caso de entrevistas entre aspas, que se dão nessas observações à deriva, né, são fortuitas, né, mas podem acontecer também entrevistas mesmo, você convidar alguém, chamar alguém, marcar um momento específico para conversar, e aquela conversa, né, ela não tem perguntas prévias que estão para ser colocadas, né? Uma conversa que vai fluindo, né? E a apropriação e tomada de consciência gradativa das histórias também, eu acho que é uma outra característica também, né? Onde há sim aí uma intencionalidade, né, do pesquisador, da proposta do projeto, de que nessa fortuitividade, né, nesses atos fortuitos, casuais, né, os sujeitos vão se dando conta, né? Então, por exemplo, no espaço escolar, né, onde os sujeitos, os atores, alunos e professores, por exemplo, falam, né, trazem suas histórias, né, por exemplo, histórias de violência, né, de quanto eles se sentem inseguros na escola, cada um do seu jeito, né? E aí os alunos falam que sonham com uma escola colorida, com piscina, com quadra, né, uma escola arejada. E os professores sonham, por exemplo, com uma escola com mais segurança, com mais grade, com câmera, com vigia na porta, né? E aí depois, por exemplo, essas expressões, né, elas são expostas à comunidade, né? Seja através de uma exposição, dos desenhos que eles fizeram, ou de gravações que foram feitas ao momento da apresentação, né? Tanto dessas memórias quanto também dessas projeções. E aí a comunidade se reapropria disso, né? Ela discute isso, ela se dá conta, eu não sabia que os alunos pensavam assim, eu não sabia que os professores pensavam assim, ou os professores, né, se dão conta desses contrastes, enfim. Então há uma apropriação e tomada de consciência gradativa das histórias. E pesquisa, história de vida, né, que há um acento aí na pluralidade das histórias, há um interesse de trazer à tona assim, as várias histórias, as várias perspectivas de história, né, mas ao mesmo tempo intuindo contar uma grande história, né? Então eu quero contar uma grande história, né? Eu quero falar, por exemplo, sobre o preconceito de gênero, o preconceito racial, né? E aí eu privilegio as histórias vividas, as histórias singulares, né? Então eu tanto estou interessado na pluralidade das histórias, nas várias histórias, inclusive não só de pessoas que vivenciaram, por exemplo, algum tipo de sofrimento, né, por conta do preconceito de gênero ou preconceito racial, mas de pessoas que não viveram esse sofrimento, né? E então interessa assim trazer assim, sabe a ideia do caleidoscópio, né? Então de cada reflexo, né, espelhado ali, produzir uma configuração, né? Então são pesquisas muito interessadas nisso, muito interessadas nesses vários olhares, valorizando as histórias do ponto de vista das singularidades dos indivíduos, mas ao mesmo tempo, né, também interessada em aprender essa configuração, né, nessa composição. Então a biografia polifônica, né, quer dizer, dos vários sentidos, né, dos vários olhares, a ideia dessa articulação do singular ao plural, mas do plural ao singular, quer dizer, tanto as histórias singulares possibilitam aprender essa configuração, né, lembrando aí a metáfora do caleidoscópio, como também dessa configuração eu poder entender essas singularidades. E aí, como um exemplo, né, dispositivo de produção da informação, a gente tem a colheita de múltiplos casos.
Então a ideia de estudos de caso, então eu vou trazer vários casos, né? As histórias reconhecidas em grupos e histórias contadas em suas individualidades e coletividades, né? Então, por exemplo, em um grupo onde cada um traga suas histórias e o grupo se dá conta dessas histórias individualizadas e reconhece uma história maior a partir daí. Então, por exemplo, estou trabalhando com mulheres negras, mas que não se reconhecem, né, nas suas tradições, né, e nas suas identidades étnicas, mas a partir do momento em que essas mulheres contam as suas histórias, trazem suas histórias, ou histórias de suas avós, de suas mães, né, enfim, esse coletivo se reconhece a partir de suas singularidades, né. E aí é isso, né? O ver, o ouvir, o sentir, o ler as histórias de reconhecimentos, né? A partir dos múltiplos recursos. Em todas essas abordagens, elas estão atravessadas por esses múltiplos recursos, porque aí é o que eu estava falando da bricolagem, quer dizer, você como, né, pesquisador, está pensando em desenvolver o projeto, como, né, qual a ênfase que eu vou dar, né? Então não se preocupem muito assim a princípio em minha pesquisa é isso ou é aquilo, é narrativa, é autobiográfica, é biográfica, é história de vida, é uma pesquisa formação, é pesquisação. O que é minha pesquisa? É um estudo de caso. Acho que não se preocupem muito, pelo menos a princípio, com essa nomeação. Se preocupem, né, em estabelecer, né, e delimitar o objeto de sua pesquisa, consequentemente aí, né, o objetivo da pesquisa. Procura entender melhor assim, qual a ênfase que você quer dar, né? Qual a ênfase, uma ênfase maior no processo, né? Na própria narratividade, uma ênfase maior nas transformações, na formação, né? Uma ênfase maior no protagonismo desses sujeitos, uma ênfase maior nas histórias singulares e nessa história coletiva. Qual é a ênfase, né? Que realce você vai querer estabelecer e a partir daí se autorizar, né? Se permitir a bricolagem, né? A própria inventividade, né? O ato criativo, né? Do método. O método como um momento muito importante na pesquisa, como um momento de inventividade, né? De criação, de autoria, né? E a própria experiência da pesquisa, né, é uma experiência narrativa, né, é uma experiência assentada numa temporalidade, né, numa temporalidade de dimensão existencial e experiencial.